noite. Texto da Bíblia, precioso, nessa noite quentinha, né? Tem alguém com calor? Imagina, né? Então, Hebreus capítulo 11, quero ler com você. Pode abrir aí sua Bíblia, acessar aí. Hebreus 11. Então diz assim a Bíblia: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Tem um termo de fé que a gente às vezes não decora muito, né? Que é a fé segundo a Bíblia. Já tentou decorar? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não é? É simples? É simples ou não é simples? Então repete, sem olhar. A fé, certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Olha que coisa. A Bíblia demorou muito para chegar a essa conclusão. É tão redundante, né? Fé, certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, você tem convicção em Jesus, seu Senhor e Salvador, sem vê-lo. Sim ou não? Estão meio em dúvida? Então Jesus é isto, convicção, ele é aquilo, a convicção de fatos que não se vê. Então Jesus, nós cremos nele por essa convicção, mas nós não vemos, né? Muito bem, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Quando a gente pensa em heróis, a gente logo imagina aqueles que a gente conhece, né? A gente vê gente que realizou grandes feitos, fez muita coisa, liderou muita gente. Mas a Bíblia começa a galeria da fé. Aí, Hebreus 11, você que é crente de bastante tempo sabe que lá em Hebreus capítulo 11 você encontra os heróis da fé, né? Os heróis da fé. Olha que coisa, né? A gente tem negócio com heróis, né? A gente quer ser herói, gosta dos heróis, heróis da fé, a gente está ali. Mas aqui o primeiro deles é esse sujeitinho, o seu Abel. O que você acha? Quem que já conheceu o seu Abel? Algum seu Abel? Já, Cresce? Quem mais conheceu o seu Abel? Conheceu? Conheceu? Conheceu lá? Certamente é um gente boa. Estou errado? Seu Abel é gente boa. Os Abéis que eu conheci, os meus Abéis foram tudo gente boa. Não sei porquê, acho que não diz que nome é profética, né? Por exemplo, chegar para a professora
Cadê a Fran? A Fran do Jean, cadê? Pega a mão. Ah, bom, se ele estivesse aqui, você ia ver. Conhece o Enzo lá na escola? Tem algum Enzo aqui? Jesus, falta ter um Enzo aqui. Perdi os Enzos. Diz que os Enzos são fogo, né? Na roupa. Diz que todo professor corre do Enzo. Aquele que você quer assistir lá, o Diogo Almeida, tem um Enzo, ele só fala do Enzo. É que o Enzo é um ser terrível. E parece que você põe os nomes são proféticos, né? Você põe o nome para ser foguete. Eu tinha um cachorro que era muito mole. Era Scooby. Era um cachorrinho. Como é que chama a marca de cachorro? É Cocker. Quem tem Cocker aqui? Glória a Deus, eu tenho Cocker. Ele era mole, não levantava. Daí eu mudei o nome dele de Scooby para Foguete. Vou chamar esse cachorro de Foguete, vai que ele pega no tranco. Menino do céu, maldita coisa que eu fiz. O foguete roía a parede, atravessava de um lado para o outro. Não, gente, já precisamos dar o cachorro. Acho que roubaram o cachorro, antes de nós dar, roubaram. Então, assim, nomes, né? E Abel é o Abel. Mas Abel aqui da Bíblia não foi rei, não foi profeta, não foi patriarca. Foi ninguém. Esse é o segredo de não ser ninguém. Vai por mim. Se você quer ser alguém, você vai sofrer. Mas ele não era ninguém. Ele não, o que fez de Abel um herói não foi as coisas que ele realizou. Foi quem ele foi. Abel foi o segundo filho de Adão e Eva, que a gente encontra lá no capítulo 4. Porque eles tiveram dois filhos, o Abel e o... Quando foi que Abel matou Caim? Ah, não foi, né? Só para saber se vocês estavam aí. Foi o segundo. O Caim se tornou um lavrador. Abel escolheu ser um cuidador de ovelhas, do gado. Esses dois apresentaram oferta a Deus. O Caim levou o produto da terra, aquilo que ele produziu com a sua força. Já Abel, ele levou a Deus as primícias do seu rebanho, os primeiros, os melhores do rebanho, ele levou. E Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim. A Bíblia não fala por que Deus rejeitou a oferta de Caim e Caim, mas ela fala sobre a atitude do coração do Caim e do coração do Abel. Essa rejeição ali promoveu-se uma tristeza, uma inveja e um ódio da parte de Caim, pela figura do seu irmão, até que ele assassinou o seu irmão. Mas essa palavrinha Abel, ela significa no hebraico, o sopro, revela em hebraico é sopro, vapor, é uma fumaça, uma brevidade, alguma coisa passageira, é algo que passa, né? Muitas vezes você encontra lá em Eclesiastes, Eclesiastes é um livro de sabedoria para a vida, né? E você encontra lá em Eclesiastes, muitas vezes, vaidade. Tudo é vaidade, tudo passa. Já leram isso? Se não leram, vocês têm que ler Eclesiastes para poder viver bem. Eu garanto que você vai viver bem depois de ler Eclesiastes pedindo sabedoria para Deus. É a mesma palavra, revelo, vaidade, sopro. E esse Abel, ele já mostra que já foi uma vida breve, foi um tempo curto na terra, mas ele teve um impacto
eterno. Abel nunca foi esquecido. Ele viveu pouco, mas viveu para Deus. Ele foi um vapor no tempo, mas ele foi atemporal, exemplo. E aí a gente percebe que essa questão do Abel ensina para a gente que uma vida curta com Deus, ela é melhor do que uma vida longa sem Ele. Sabia? Teve uma pessoa que me disse depois, uma vez que perdeu um filho. Ela disse: pastor, eu perdi novo. Mas o tempo da sua novidade de vida, ele era de Deus. Eu entrego ele com alegria. Porque muita gente vive uma eternidade, mas vive uma futilidade, uma vida sem Deus horrível. Já Caim no hebraico é Caim mesmo. Mas o significado é aquisição, conquista. É algo que ele toma para si. A própria dona Eva, quando ela teve Caim, ela disse: com a ajuda de Deus eu tive este varão. Mas só essa frase, ela carrega em si um significado teológico muito grande, sabia? Porque vai da conquista. Ela falou: com a ajuda de Deus. É como muitos crentes falam, assim, eu fiz tudo o que eu podia e depois entreguei para Deus. Quem já falou isso aqui? Só pensa, não precisa erguer a mão. Porque depois eu vou falar um negócio forte. A pessoa faz um monte de coisa, trabalha, faz, luta, faz um monte de coisa, depois ela fala assim, depois ela chega à exaustão e ela diz assim: fiz tudo o que eu podia, agora eu coloquei na mão de Deus. Eu falo: burro. Por isso que eu não deixei erguer a mão. Falei: burro, você é burro. Por quê? Porque o evangelho é o contrário. Como que ele é o contrário? Você coloca tudo na mão de Deus, depois faz o que pode. Certo? Caim era isto, ele era a conquista. A Eva já o concebeu desse jeito. Já o concebeu na conquista. E esse nome Caim, ele carrega essa ideia: eu consegui. E no Evangelho, na salvação, na nossa vida com Deus, não é eu consegui, é Ele me deu. Porque nós não podemos nada. Você não pode nada, eu não posso nada. Nós somos... A nossa pequenez, ela é inimaginável. E é por isso que Caim revela isso, essa atitude arrogante. Que enquanto Abel significa o sopro, ou aquele que depende, ou aquele que vem de Deus e vai para Deus, Caim, ele fala acerca da sua conquista. Eu conquisto. E no Evangelho não é eu conquisto, é Ele quem faz. Porque a gente não conquista, nós não conseguimos. A salvação é Ele quem nos deu, Ele que nos comprou, Ele nos recebeu. Você nunca... Comecei esse ano aqui na igreja com vocês, né? Mas vocês nunca me ouvirão dizer a alguém, ou falar a alguém, para você aceitar Jesus. Nunca. Quem sou eu para aceitar Jesus? Quem sou eu? Como que eu vou aceitar Jesus? Eu vou aceitar o Criador? Ou é o Criador que me aceita? É Ele quem nos aceita. Isso é Evangelho. Evangelho é Ele me aceita, Ele me recebeu. Evangelho é isso, Ele vem a mim e me pega por misericórdia, por graça. O seu amor é como um furacão grande. E Ele nos pega,
Ele nos resgata, é Ele quem vem e Ele nos faz. Mas a religião fala, você aceita Jesus, porque quando você aceita, você impõe condições, certo? Não é assim? Você não faz o contrato e você lá está escrito lá, dê o seu aceite. Você concordou com o contrato? Como é que eu vou aceitar? Eu aceito com condições, isso é religião. O evangelho você recebe, eu falo, você vem receber Jesus, receba Ele, receba a vontade dEle para a sua vida, Ele vai te pegar, por graça, por misericórdia, por vida. E Caim era da conquista, ele não era de Deus, ele estava complicado, ele era da terra, ele era da terra. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês, a diferença entre joio e trigo. Quem sabe a diferença de joio e trigo? Sabe? Não vou falar para você falar aqui na frente não, fica tranquilo. Não vai vir aqui na frente não. Mas só quero saber se você sabe. Sabe? Então tá bom. Eu já disse que não ia perguntar, então não vou perguntar. Mas eu vou explicar uma coisa. Você vai numa plantação de trigo. E na plantação de trigo você pega uma moita. A moita que sai na sua mão é trigo. Aquela que não sai é joio. Porque o joio, ele agarra nesta terra. É esta terra para ele. O joio é assim. O joio é isto. Ele agarra. Ele não crê no céu, ele está na terra. Ele agarra na terra. Outra coisa entre joio e trigo é que o trigo, ele tem grão nos seus cachos. O joio se aperta, ele é oco, ele é uma imitação. Ele é imitação, ele não é de verdade. É aí que você vê que é joio e trigo, né? Você vê essas coisas. Caim era o joio, é desta terra. Abel era o trigo, ele era aquele que sai. Ele não se apega a essa terra, ele sai, tanto que ele saiu. Quanto tempo viveu Abel? A gente não sabe quanto tempo viveu Abel, mas viveu pouco. Viveu pouco porque ele morreu antes do seu pai. Foi morto pelo seu irmão, viveu pouco. E Caim estava naquela angústia tremenda, né? Aquela coisa. Por isso que você vê assim, quem que é joio e quem é trigo. O sujeito que ele fica muito agarrado aqui, tem tendência a ser joio. Mas aquele que não liga muito para as coisas dessa terra é meio trigo, é revel. Revel também vem de peregrino, ele passa. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, você concorda? Quem aqui é peregrino? Quem é joio aqui? Erga a mão, acha rapidinho. Quem é joia? A joia é joia, né, irmão? Joia. Se você não é joio, você é joia. Quem falou? Foi aquele menino bonito lá que falou, joia. É, nosso amigo. O Caim era um sujeito ferido. Tinha o ego ferido. Ele se sentia diminuído. Se ele pudesse falar, ele sempre diria, eu não sou bom o suficiente. E esse tipo de ferida cria vergonha, humilhação. Ele era inseguro, era muito inseguro. O sujeito que tem muito ego, ele é inseguro, bem inseguro. Tem ego, ele não suporta o sucesso dos outros. Ele sempre quer abafar. E ele queria abafar Abel. Também aqui a inveja dele era uma dor que ele tinha, que ele se projetava. Abel, ele se torna o espelho do que Caim não conseguia ser. Caim queria ser como Abel. E essa inveja, ela não nasce do desejo de destruir, mas da dor de não ser o outro. Caim não odiava Abel pela oferta aceita, mas pelo quem ele representa, o irmão que representa. Caim ainda era doentado, porque a gente considera nas terapias que é uma projeção por deslocamento, uma coisa muito interessante. Inconscientemente ele pensava que a sua raiva, ele não luta contra aquela frustração dele.
mas ele luta contra o irmão. Ele não tratava a sua frustração, mas ele projetava naquele irmão dele. E como ele não conseguia atingir Deus nem ninguém, ele atingia Abel. O ódio que deveria ser enfrentado dentro dele e trabalhado dentro dele, ele lançava para o outro e matava o outro. E aqui depois a gente encontra o fracasso, né? O fracasso emocional que ele tinha. Porque Deus havia dito para ele, Deus já tinha tido raio-x com Abel. E ele tinha misericórdia por Abel. Ele disse para Abel assim, depois você pode ver lá, depois você lê capítulo 4 de Gênesis, que fala de Abel, que nós estamos vendo em Hebreus. Mas ele falou assim, Abel, o pecado está na sua porta. Você vai abrir ou você vai fechar a porta? Mas tome cuidado, o pecado está na sua porta. Ele está batendo. Toma cuidado. E ali, esse era o momento em que Caim poderia elaborar melhor sua vida, né? Sua frustração, a sua raiva. Mas ele escolhe, sabe a panela de pressão, quando você tampa e você mete pressão nela, e ela explode? Eu lembro, lá em casa uma vez explodiu a panela de pressão. Alguém aqui aconteceu com você? Pega a mão aí, quem explodiu a panela de pressão em casa. Olha lá, uma lá, 2, 3, olha gente, diz que hoje em dia não explode mais, né? Mas ninguém tem coragem de... Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Eu nunca mais tive paz com panela de pressão. Nunca mais. Porque eu era criança aqui em Londrina e a panela explodiu. O fogão, que era isso aqui, o fogão ficou lá embaixo. E o teto levantou tudo para cima. E por pouco não pega em alguém, já sabe, né? É uma coisa de louco. E Caim fez isso. Ao invés de tratar, ao invés de mover a sua vida diferente, ele resolveu explodir, reprimir e explodiu. E como é que explode? Explode no assassinato do Caim, do Abel. E aí vai, né? Caim, inferior, sentimento de inferioridade, fracasso, sentimento de fracasso, se sentindo rejeitado. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos e irmãs, que, por exemplo, nesse exato momento, Deus fala para mim e para você, trabalhar pelo Espírito Santo seus conflitos internos, para você não travar guerras grandes, para não cometer o pecado de Caim. Não deixa rolar muito. Peça para Deus te curar e te sarar. Amém? Uma raiva de alguém, peça a Deus, Senhor, eu tenho raiva daquela pessoa. Me trata, preciso amar. Me dá o teu amor para eu amar. Porque Ele dá até o amor dEle para a gente amar. Amém? Sabia? Ele não pede para você coisa que você não possa fazer. Meus olhos estão maus. Eu estou procurando coisas ruins. Eu estou buscando coisas ruins. Eu não estou tendo controle na internet. Deus me cura. Me faz ser sarado disso. Porque se você reprimir isso, um dia ela vai estourar. E como é que estoura? Estoura em escândalo, estoura em adultério, estoura um monte de coisa. Eu tenho vontade de roubar. Preciso. Eu mereço. Eu mereço. O patrão não me reconhece, mas eu mereço. Já ouviu alguém falar isso? Pensar nisso? Eu já vi isso. E aí esse merecimento explode num crime. Nossa, você viu aquela pessoa? Ninguém imaginava. Pois é. Mas Deus é misericordioso conosco. Agora sim, coisa boa, né? O que Abel tem de bom para me ensinar? Hein? Aí você fala para o vizinho do seu lado assim,
que será que Abel tem para te ensinar? Pode falar aí. Hã? Ei, Carlinhos. O que Abel tem para te ensinar e para me ensinar, será? Eu anotei algumas coisas. A primeira coisa que Abel tem para nos ensinar, porque eu quero a fé de Abel. Eu não quero a fé de Caim. Porque isso aqui não me interessa nada. Eu não sou joio, eu sou joia. Eu acredito que você também quer ser joia. Não interessa. E Abel agradou a Deus. Eu quero agradar ao meu Deus. Amém? Você quer agradar ao seu? Primeiro que você não precisa se esforçar para isso. Tá bom? Não precisa se esforçar para agradar a Deus. Porque assim, lá em Efésios 1:6 que ele fala, ele nos tornou agradáveis a si, naquele ali, ó. O que você acha disso? Glória a Deus? Glória a Deus? Sabe? Dá para dar glória, será? Arrisca o glória a Deus aí. Gente tímida, né? Lá em Guarapava a gente falava assim, de tímido. Você não precisa agradar a Deus de se esforçar. Porque a Bíblia diz que Ele nos tornou agradáveis a si no amado. Quando você nasce de novo, você já agradou a Deus. Porque Ele olha para você, Ele não vê o Marcelo. Glória a Deus. Ele não vê o Reinaldo, não vê Zaira, ele não vê Camila, ele não vê não vê a Cláudia. Quem é que ele vê? Vocês sabem quem é que ele vê? Quem é que ele vê? Não sabe? Cristo, o Filho. Glória a Deus. Quando Ele olha para nós, Ele vê o Filho em nós. E quando Ele vê o Filho em nós, Ele se agradou de nós. Porque tudo que Deus exige de você, Ele encontrou no Filho. Você não percebeu isso ainda? Percebeu? Eu não falo de você, eu falo de mim. Eu percebi o quão tranqueira eu sou. E Deus nunca vai se agradar de mim. Mas Ele olha o Filho em mim, Ele fala, você é meu amado, porque você tem um filho. E aí Ele me torna amável. E eu descanso na sua graça. Ou vocês se esqueceram, ou nem sabem o que vocês cantaram quando cantou aqui, Ele me ama. Hein, ô Bia? Cadê a Bia? Olha lá atrás, mulher. Ou vocês não entenderam nada do que cantaram? Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ponto final. Não tem vírgula. A religião tem vírgula. Ele te ama sim. No Evangelho é Ele te ama, ponto. Dá glória a Deus, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, aleluia. É ponto. É ponto. A fé que agrada a Deus, né? É uma fé que honra a Deus com o seu melhor. Olha aqui, Gênesis 4:4. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Abel não entregou qualquer coisa para Deus não, gente. Ele entregou o melhor que possuía. E a fé de Abel se manifestou nessa excelência da entrega, na honra, do amor com que ele servia a Deus. Na fé, Sueli, na fé nunca você vai entregar sobras para Deus. Na fé você entrega as primícias de tudo. Caim dava sobra, Abel dava primícia. O melhor gado, o mais gordo. Por isso eu gosto de carne gorda, porque lá em Levítico fala assim, Deus fala assim, não apareça diante de mim com carne magra. Eu chego no açougue e falo, não quero patinho, e nem colchão mole, eu quero a catra.
contra filé, que eu gosto do mesmo gosto do meu pai. E como diz o pastor Elias Passero lá de Curitiba, nem que morra. A mulher dele falava: Elias, faz mal, Elias. E ele falava assim: nem que morra. Depois eu vou fazer esse recorte lá, vou mandar para ele. Nem que morra. A fé não dá sobra. Por isso que diz: minha oferta é o primeiro, não é o último. Se você deixa por último, cuidado com o espírito de Caim. Porque não é de fé. A fé dá o primeiro. Deus vai providenciar o que falta depois. Por fé. Né? Por fé. É o primeiro, é a primícia, a primeira coisa. Depois Deus dá conta. Porque se você dá sobra, você vai receber sobra. Jesus falou: tudo que você der, dê em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque com a mesma medida que você der, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você será medido. Então, se der sobra, vai ficar com sobra. Deus não procura não, queridos. Então, pensa aí. O seu melhor tempo que você está dando é sobra? Seu serviço é só obrigação? É só obrigação que você faz? Ou está fazendo de gosto as coisas de Deus? Seu coração é coração mesmo ou é só presença? Deus não procura quantidade não, Ele quer uma entrega sua verdadeira. Amém? A mulher lá chegou, lá no gasofilácio, e Jesus, com os discípulos lá, o pessoal olhando, falou, olha, ficou observando o povo que ia lá no gasofilácio entregar as ofertas lá. Os pomposos iam entregar lá, dava grandes coisas. Chegou a mulher, viúva, muito pobre, deu acho que a menor moeda brasileira, acho que é 5 centavos, né? Deu 5 centavos, pagou. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim: está vendo ali? É a oferta de Abel. Você viu aquele outro lá? É a oferta de Caim. Daquilo eu não recebo. Daquela eu recebo. Porque ela deu de tudo que tinha, deu tudo do coração. E a vida de Abel mostra para nós a verdadeira adoração. Amém, irmãos? Adoração. Quer dizer uma coisa aqui para vocês, uma coisa muito interessante. Eu já ouvi de várias pessoas que quando sabem que determinado pregador aqui vai pregar, alguns não vêm. Eu já ouvi isso. Eu quero dizer agora publicamente para vocês. É espírito de Caim. Certo? É espírito de Caim. O dia que você estiver nessa prática é espírito de Caim. Deus não recebe de você de jeito nenhum. Tome cuidado. A segunda coisa que a gente observa com Abel é uma fé que é mais importante que o sacrifício. Lá em Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu. Pela fé, Abel ofereceu. Não foi o cordeiro que impressionou a Deus, que ele trouxe, mas foi a fé, a entrega. E a diferença entre esses dois irmãos não estava nas mãos, mas no coração. Coração dele. A oferta era visível, mas a fé era invisível. E Deus olhou para ela. E é por isso que a gente aprende assim que a atividade religiosa sem fé não agrada a Deus. A gente faz muita coisa, né? Às vezes a gente trabalha demais. É mais fácil a gente, como igreja, como clã, por exemplo, pegar voluntários para carregar todos esses bancos e botar lá fora para uma limpeza,
do que chamar o povo para uma reunião de oração à noite, uma vigília. Vem mais gente para carregar banco do que para orar. Você sabia disso? Por que você está falando isso, pastor? Pela experiência, minha gente. Eu e a pastora temos quase 30 anos disso. É mais fácil. Vem lavar, vem limpar, vem trabalhar. Vem gente. Mas, gente, precisamos orar, gente. Precisamos orar. Orar. Não vem. Eu comentei com o Clésio. Clésio, vamos fazer uma vigília cada 2 meses. Não foi isso que eu falei para você? O Clésinho, que é muito ovelha, ele falou assim: pastor, se você quiser, a gente faz sim. Não tem problema não, vamos fazer. Mas daí ele falou assim: você lembra o que você falou? O que você falou? Hã? Não funciona. Aí eu falei: é? Aí eu falei: tá bom, Clésio, o ano que vem vamos começar por uma vigília da Páscoa. Ele vai dando e a gente vai repetindo, conforme a demanda. Mas olha, gente, Abel ensina para a gente isso aí, viu? Antes de olhar, trabalhe na vida da igreja, trabalhe para Jesus, trabalhe para Deus, tenha a sua célula, mas não é para os outros ver, não. Trabalha para Ele. Gosto muito de Colossenses capítulo 3, verso 24 e 25, que fala desse jeito: olha, tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor, e não para as pessoas, porque é para o Senhor que você está fazendo. Sabia? Eu vou tocar aquele louvor. Por que você faz isso aí? Você faz para se aparecer? Faz para a liderança? Faz para os pastores? É espírito de Caim. Para quem você faz isso aí? Eu faço para Deus. Epa, espírito de Abel. Deus, ó, para você. Eu vou fazer coisas. Para quem você faz? Para Deus ou para as pessoas? Agora a Bíblia, o apóstolo Paulo fala, ele deu o antídoto contra a decepção. Ele fala: tudo que vocês fizerem, faça como ao Senhor e não para as pessoas, que é para o Senhor que você faz. Eu estou limpando aqui. Para que você está limpando? Tem 2 mesas grandes aqui, eu vou levar lá embaixo, porque é pesado. Para que você está fazendo? Para que você está fazendo? Muito parabéns. Tem um monte de alimento aqui, né? Marcelo vai lá e pega um monte de coisa e leva lá embaixo. Para que você está fazendo? Parabéns, espírito de Abel. Por que tem a turma decepcionada nas igrejas? Espírito de Caim. Ego grande. Não me reconhecem que eu faço. Caim. Caim, sai. Sai correndo. Abel ensina a gente. Antes de olhar para o que você faz, Deus olha para como você faz. Eu faço para Deus, irmãos. Eu não faço para vocês. Sabia, né? Eu amo ficar aqui com vocês, compartilhando a Bíblia, ensinando. Amo. Isso aqui é o que eu gosto de fazer. Eu faço para Deus. Não é peso para mim. Nenhum peso. Deus me chamou desde cedo. Então você vai ensinar. Eu ensino com alegria. Agora, o dia que eu fizer por obrigação, está na hora de fazer o quê? Pendurar as botas, diz a pastora. Isso mesmo. Melhor pendurar a bota do que ficar aí com aquela unção de mocho, né? De vaca mocha. Tem crente que é assim, a unção da vaca mocha. Hein, Frank? Você olha para o crente e vai assim: oh, Jesus. A última coisa que a gente vê com Abel é uma fé que permanece mesmo depois da morte. Lá em Hebreus 11, capítulo 4, ele continua assim: mesmo depois de morto, ainda fala. Abel viveu pouco tempo,
morreu sem ter filhos, mas o sangue fala. Morreu antes de Adão gerar filhos, depois de Sete, que é o outro. E Abel já não aparecia mais, mas ficou. Vida curta, mas um testemunho eterno. E por que a Bíblia não fala quanto tempo ele viveu? Porque a Bíblia, o foco dela é não em quanto tempo ele viveu, mas como ele viveu. Quando Deus olha para você, Ele não se importa quanto tempo você vai viver. Viver aqui, né? Mas como você viver? Como? Porque aqui é tudo passageiro. Como você viveu? Não importa se muito, se pouco, é para Ele, é isso que Ele importa. A vida com Deus, a vida com Ele, é isso que é importante. E uma última coisa interessantíssima, eu vou ler com você Hebreus 12, 24, que diz assim: e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Abel aponta para o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus, o Filho. A história de Abel não termina ali em Gênesis, porque ela se completa em Cristo. Abel ofereceu o Cordeiro. Jesus Cristo se tornou o Cordeiro. Glória a Deus. Tornou-se o Cordeiro. O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Jesus Cristo clama por misericórdia. Ele clama por misericórdia para a nossa vida. Ele fala: não, Pai, não os condene, eles não sabem o que estão fazendo, deixa eles se identificarem comigo, deixa eles olharem para mim, deixa eles me terem, não mata eles não, eles perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, porque o sangue de Jesus clama por misericórdia. O Abel, ele morreu por vítima da maldade humana. Jesus Cristo morreu carregando a maldade humana. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou Caim, ele levou os malfeitores, ele levou os romanos, ele levou todos os pecadores, nós, carregou sobre si a maldade da humanidade. A maldade da humanidade estava nele. Quando você assiste televisão e você vê as tragédias, porque só tem tragédia mesmo, você olha para aquilo e você fala: olha, Cristo meu Senhor levou tudo isso aí no seu corpo. Ele levou tudo. Como aquela mãe que perdeu o filho assassinado, diz: e agora? E Deus? E aí o pastor chegou e disse: e Deus se entristece com você, e Deus chora com você. Ele está angustiado junto com você, mas esse mesmo Deus colocou a maldade de todos no Filho e vai abençoar você, porque Ele tem um jeito para isso. Qual que é o jeito para a maldade? O jeito é Jesus Cristo e a cruz. Ali Ele encerra a maldade do ser humano, a maldade de todos nós, porque nós somos maus. A bênção é que nós estamos escondidos em Cristo. Não é, Carlos, lá no escola dominical que estamos aprendendo? A cruz de Cristo. Bem na escola dominical você está perdendo. É ali, escondidinho em Cristo, porque nós não podemos aparecer, mas Ele se esconde. A fé de Abel não aponta para si, mas aponta para o sacrifício maior, um sangue mais precioso, uma redenção divina. Abel foi o primeiro mártir da fé. Cristo foi o último sacrifício de fé. É diferente. E por nós. E gente, a gente acabar aqui, Abel nos ensina que a fé verdadeira nasce do coração, no coração, e se revela na forma de como honramos a Deus com as nossas escolhas, prioridades e atitudes. A vida de Abel
nos mostra que a fé autêntica nem sempre será aplaudida, e às vezes nem conhecida, porque incomoda quem vive longe de Deus, mas sempre será reconhecida pelo céu. O céu vai te reconhecer e o céu te recompensará. Se você busca reconhecimento das pessoas, você está em maus lençóis, vai fazer muita terapia. Mas se você descansar nos braços do Senhor e não quiser ser aplaudido por ninguém, você vai encontrar descanso. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve, e encontrarão descanso para as vossas almas. Cristo, meu Cristo, tudo por Cristo. É a mesma fé de Abel, mas nós somos muito mais bem-aventurados, porque nós não temos a fé de Abel, nós temos a fé de Cristo, que é muito superior a Abel. Amém? Vamos orar? Hein, galera aqui do louvor, vem ajudar a gente a orar. Vamos orar juntos, queridos. Eu queria orar com você nesta noite. Você que se descobriu com a fé de Caim, uma fé de Caim mesmo, precisa ser mudada, precisa ser transformada na fé de Abel, que agrada a Deus, porque senão Deus não vai aceitar a sua oferta, não. A sua oferta será lixo, seu culto será lixo, sua oração não será ouvida, nada de você será aceito, porque é assim que funciona no reino espiritual. Mas se você quer colocar o coração santo diante de Deus e dizer: Pai, eu quero de hoje em diante que o Senhor me abra os olhos para ter a fé de Abel, a fé de Cristo, a fé simples, a fé que não quer ser aplaudida, a fé que não se importa com o que os outros pensam, mas com o que o Senhor pensa. Você quer fazer esse propósito? Sai do seu lugar, vem aqui no altar, eu também quero fazer essa oração. Vem aqui, vamos orar junto. Vamos dizer: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui meu coração. Quero que o Senhor me dê uma fé que funcione, uma fé que abençoa, uma fé sincera, oração respondida, vida em paz. Amém, amados? Vem aqui, eu vou orar com você, vem aqui no altar. Vamos orar para que Deus nos dê essa fé do Abel, a fé simples, a fé que busca sua presença, em nome de Jesus. Quando cantamos, vem se apresentando diante de Deus, nós vamos já orar com você, orar juntos.